Doutor Me Consulta está de volta, 2 horas e 29 minutos. E hoje, no nosso quadro Saúde com Especialista, vamos falar sobre a relação entre estilo de vida e o câncer da próstata. E a minha convidada das segundas-feiras, vocês sabem que é a nossa nutricionista Edi Oliveira. Tudo bem, Edi? Oi, Hélio, tudo bom? Pois é, né? Novembro Azul, prevenção, né? E também incentivo para ter diagnóstico precoce do câncer de próstata. É importante a gente falar do estilo de vida. Muito. Né? Para a gente entender também que está relacionado a esse estilo de vida do homem. E é muito importante a gente trabalhar nesse tema, né? Incentivar. A gente sabe que os homens são mais difíceis de fazer, procurar o rastreamento, os exames, né? Então agora é a hora também de mudar esse estilo de vida. As mulheres têm que ficar no pé, viu, meninas? Leva o maridão para fazer o exame. Verdade. Olha, você sabia que segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente entre homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele, não melanoma? Pois é. Estima-se que no Brasil registre cerca de 72 mil novos casos e pesquisas da OMS apontam que dietas ricas em gorduras saturadas, carnes vermelhas e alimentos ultraprocessados estão associados a um maior risco de desenvolvimento da doença. Além disso, fatores como sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e o estresse crônico também contribuem para isso. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, e para explicar melhor como o estilo de vida pode influenciar na prevenção e até mesmo na evolução do câncer de próstata, a Edi está por aqui. E Edi, eu já começo te perguntando, porque a gente ouve muito falar que a alimentação tem um papel importante na prevenção, né, do câncer. Totalmente. No caso do câncer de próstata, quais são os alimentos que realmente ajudam a proteger a saúde masculina? Na realidade, quando a gente pensa no câncer de próstata, gente, ele é um câncer hormonal. É a alteração aí da testosterona, assim como da mulher, a maioria dos cânceres de mama é alteração de estrogênio. Então, a gente precisa entender que a gente precisa usar os alimentos, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Com muito antioxidante, né? Aí fala do licopeno para que aquelas frutas vermelhas, tomate na questão da próstata. E a gente tem que entender que a gente tem que tirar tudo isso que você acabou de falar, né? Diminuir o consumo de ultraprocessado, carne vermelha, porque a gente sabe que a carne vermelha com aquela gordura saturada, né? Se você faz o consumo todo dia, a gente sabe que ele vai ter problema na produção hormonal. Entender, Hélio, que é diminuir esse consumo de ultraprocessados. Quando a gente fala hoje de ultraprocessado, não é só da gordura, do sal e do açúcar, mas a gente fala do que tem muito no ultraprocessado, os conservantes, né, emulsificantes, edulcorantes, então corante caramelo, tudo isso a gente já sabe que eles são disruptores hormonais, vão alterar os hormônios, tanto do homem como da mulher. E essa alteração hormonal pode chegar, né, a ter esse câncer. Então a gente precisa entender isso quando a gente fala de ultraprocessados, né? Então é pensar numa alimentação mais cheia de frutas, cheia de verduras, né? Fator obesidade no homem é fator de risco também, não é só na mulher, né? Então a gente precisa tratar, porque entender o quê? Que qualquer tipo de inflamação que você tenha exacerbada, ela vai alterar. Né? Vai ter esse aumento aí das questões hormonais. E outra coisa, a gente entender que não tem dose segura para álcool. Não dá mais para dizer que se você bebe todo final de semana é uma bebida social. Não, beber socialmente sei lá, vai para um casamento, aí eu bebi. Quando é que eu vou no casamento de novo? Né? Então, assim, tem que entender isso. Que diminuir esse consumo, que a gente sabe que ele é muito mais o homem, né? Se você for olhar na população, o homem ele tem tendência ao maior consumo de álcool, né? E aí a gente pensar também no cigarro, na atividade física, porque eu digo que o homem ou é 100, ele é 80, né? Ou ele ama ir para atividade física ou ele detesta. É verdade. Eu tenho um marido que é assim. Então, a gente tem que entender isso, né? E a gente orientar esse homem também a fazer os exames de prevenção, né? Acima dos 45 anos, já tem que fazer. Né, 50, que eles recomendam, mas se você já tem caso na família, já começa com 45 anos. E é isso, né? Diminuir estresse, mudar estilo de vida, entender que o homem também entra na andropausa. Olha só, 991541079, nosso WhatsApp para você mandar sua pergunta para Edi. O Raimundo lá do Paraviana já está por aqui, tenho 52 anos e sempre gostei de comer carne vermelha quase todos os dias.
principalmente churrasco. Sei que o excesso pode aumentar o risco de Sim. câncer de próstata. Existe uma quantidade segura por semana, Edi? A organização, o IARC, que é o Instituto Americano de Câncer, que ele faz os estudos, faz levantamento, a recomendação é de 300 gramas a 500 gramas por semana. Por semana. Olha, Tá? então 7 dias. É pouco próximo do pra consumo quem... que a gente come quase todo dia, carne Não, vermelha? é mais. É menos, né? Porque se você for comer carne vermelha todo dia, você vai comer aí mais de 1 quilo. Tem gente que faz isso. E outro fator que ele falou aí importante é o churrasco, porque o problema é a formação ali de hidrocarbonetos que são carcinogênicos na hora que você está fazendo aquele assado. Então, dê preferência, se você vai comer a carne vermelha, uma carne cozida, ensopada, que você faça um marinado antes. Para quê? Para quando ele for para o cozimento baixo, né? Você não vai formar vai diminuir a formação dessas substâncias que a gente chama de hidrocarbonetos, que são altamente carcinogênicos. Então, a gente tem 2 fatores na carne: a gordura saturada e como ela é consumida. Então, o churrasco, deixa o churrasco uma vez por semana, e quando for comer esse churrasco, coloque antioxidante nesse churrasco. O que é isso? Coma com vegetais. A gente está acostumado a comer o churrasco só ali com arroz, né? Com a farofa. Não, mas coloque lá, faça uns vegetais e aí você é totalmente diferente. Coloque folha nesse churrasco, nesses acompanhamentos. Você vai ver que seu intestino vai agradecer e você vai diminuir também a questão dos que a gente sabe, quando a gente está fazendo isso, a gente está formando, estressando, né? Uhum. E a gente precisa dos antioxidantes para combater esse estresse. Então, se você está estressando muito o teu corpo, né, com esse consumo dessa carne vermelha no churrasco, que eu estou colocando, né, eu estou diminuindo. Então, assim, quando eu vou comer churrasco, e eu como churrasco, eu uso, né, não é toda semana, mas eu foco nos vegetais e nas folhas para fazer o acompanhamento desse meu churrasco. O pessoal já vai logo lá no arrozão, na farofa, na maionese. Pode até ir, mas que tenha esses outros, né? Essas verduras, esses legumes, vai no ajudar demais. vatapazão também. Pois delícia, né? Mas tem que com moderação. Parcimônia, né? Olha, quem tá por aqui também é a Márcia, lá do Asa Branca. Meu marido quase não come frutas. Nem frutas, nem verduras e nem legumes. Vive à base de carne e arroz. Essa alimentação pobre em fibras e vegetais pode aumentar o risco dele? Aumenta, né? Porque ele não tem antioxidante ali para diminuir esse estresse oxidativo. Como ele equilibra essa dieta no dia a dia? Inserindo, né? No caso dela... Se ele não come? Ele tem que trabalhar, ele não é mais criança, né? Com a criança a gente faz educação nutricional. Eu acho que com o marido também a gente consegue fazer um pouquinho. É isso, Márcio. Teu marido vai comer o que tu quiser. Assim ele vai dizer que não. Mas assim, começar, né? Eu acho que a gente tem que introduzir e às vezes a gente tem que melhorar esse sabor desses vegetais. Márcio, faça esse vegetal temperado, né? Faz no lugar de fazer no vapor, faz uma ele manteiguinha, faz azeite. Um azeite, coloca um alho, uma cebolinha, faz um refogado, fica muito mais gostoso, né? É como se você fosse temperar uma carne, faz a mesma coisa com vegetal, porque eu digo que às vezes a dificuldade de comer o vegetal no homem, Hélio, e em qualquer pessoa, é o preparo. As pessoas não sabem, não querem preparar, querem colocar só lá no vapor. E aí o vegetal fica sem gosto. Então a gente precisa temperar. A gente não tempera uma carne? Sim. A gente não tempera, você não tempera seu arroz lá para fazer? Então pronto. Uma dica, já que ele come arroz, por que você não faz um arroz todo temperado com vegetais? Coloca cenoura, brócolis, e aí ele vai acostumando e daí um dia você já faz separado. Porque a gente precisa de mais volume, né, desses vegetais. Então faz isso, é uma boa estratégia começar com um arrozinho bem temperado de vegetais. O Fábio lá do Caçari também tá por aqui. Boa tarde, Hélio. Trabalho o dia todo fora e acabo almoçando em restaurante, onde nem sempre dá para escolher opções saudáveis. Quais seriam as melhores escolhas possíveis para manter a alimentação? O basicão, né? Um arroz, um feijão. Eu digo que a comida do brasileiro ela é mais recomendada no mundo todo, né? Você colocar uma porção de carboidrato, uma porção de leguminosa, uma porção de vegetais e acho que o mais ideal seria você pensar em variar essa proteína, né? Porque qual é o nosso hábito errado? É todo dia querer aquela mesma coisa, carne vermelha. Sim. Então, assim, você vai pro restaurante, se for um self-service, um dia você come carne vermelha, um dia você come frango, um dia você come peixe. A gente precisa variar
essas fontes proteicas também. Perfeito. A Juliana também tá por aqui, lá do São Vicente. Boa tarde, meu pai tem 60 anos e gosta de tomar cerveja quase todo fim de semana. O álcool em excesso realmente aumenta o risco dele de ter câncer de próstata ou isso depende da quantidade, Qualquer tipo de frequência? câncer, o álcool, ele não tem dose segura. Os estudos mostram que não tem dose segura. Eu não consigo dizer para você assim, ó, tome até 150 ml que vai ficar ok. Não, ele aumenta mesmo o fator de risco para câncer, né? E o de próstata também está incluído. Então, assim, não dá para tomar. A gente recomenda não tomar todos os finais de semana, porque não é mais uma coisa social. Por quê? Porque você precisa de dias para fazer detoxificação desse álcool. O álcool fica quantos dias no Até organismo? 7 dias, para poder seu organismo voltar, né? 5 dias, 7 dias, a depurar o que foi produzido de metabólitos daquele álcool. E fora que o organismo mesmo assim, é muito lento, né? Então, pro álcool, porque ele é tóxico, né? Fígado, pâncreas Sim, também, que é o que trabalham faz. dobrado, Sim. né? E aí, o que acontece? Se é 5, 7 dias, já chega o final de semana, não dá nem tempo. Então, não tem dose segura para álcool. Lógico que se seu pai ele já toma muito, conversar com ele para diminuir, né, esse consumo. Então, eu acho que a gente não tem que tirar nada abrupto, principalmente quando você pensa em álcool, em cigarro, que a pessoa já tem aquele costume, posso falar a palavra vício, né, no caso, e aí a gente não tem, bruscamente, ele não vai conseguir. Então, é questão de ir diminuindo, né? Hoje, esse final de semana, se eu tomo sábado, domingo, não, eu vou tomar só sábado. E aí e às vezes a pessoa perde o controle, né? Principalmente da cerveja, né, Hélio? Olha, o Rogério, lá do Cambará, ele fala o seguinte: como com frequência os alimentos como salsicha, presunto e hambúrguer industrializado. Conta o que pode acontecer com ele, Edi. Fator de risco para várias doenças, entre elas o câncer. E é qualquer tipo de câncer, principalmente os cânceres gastro, né? Que a gente sempre fala aqui. Porque o que você acabou de falar aí são produtos ultraprocessados. Você, quando for comprar, você lê lá os ingredientes, vê o que tem. Tu acredita? Né? Só cortando, eu fui comer falei, ai, vou fugir da dieta esse final de semana, vou pedir um sanduíche. Edi, quando chegou o sanduíche, veio salsicha dentro. Eu tinha me esquecido, né? Pedi e veio. Veio salsicha, veio bacon, veio calabresa. Aí eu dei a primeira mordida, um sabor maravilhoso. Depois eu me lembrei, meu Deus do céu, isso aqui tudo é ultraprocessado. Ainda tem a carne do hambúrguer, aí eu saí tirando tudo. Sobrou só o quê? O ovo, o queijo e o hambúrguer industrializado, mas ainda assim, né? Hoje em dia a gente já tem opções de hambúrguer artesanal. Tá cheio de hamburgueria aqui boas, que não deixa a desejar. De uma grande capital. E porque assim, foi aquele podrão, sabe, que a gente gosta? Pois mas aí você tem que pensar mas me deu um peso na consciência, nessa tirei qualidade. tudo, tá? E outra coisa, entender, gente, que não é rotina, como ele falou aí, pelo que eu entendi, é rotina. Ele é rotineiro, o Rogério então, assim, come quase todo dia, né, Rogério? Então já virou a rotina. Uma coisa é você comer isso uma vez a cada um mês, 2 meses, isso não é mais rotina. Então a gente não precisa ser radical, né? Sim. E só pra você entender, contar uma historinha rápida aqui, que tinha uma médica que ela fez aniversário do hambúrguer mais famoso do mundo, né? Que começa com M, McDonald's. McDonald's. E ela cantou parabéns. Por quê? A cada ano, ela conseguiu 5 anos. Porque o bicho não apodrecia. Comida que não apodrece é comida ultraprocessada. Você tem noção, o hambúrguer fica lá sem cheiro, sem aquele, né? Ela fedor. Congelou, foi? Não deixou no consultório dela. E o negócio tava Como lá assim, por gente? causa dos conservantes. 5 anos? 5, ela ficou botando. Aí ela fazia aniversário acho que eu acompanhei, acho que até 3. E ela comeu esse negócio? Não, ela quis mostrar o que era um produto ultraprocessado. Ele não fica. Não envelhecia, até tem um limite. Então, para vocês entenderem, tanto que não é comida de verdade. Comida de verdade, se você colocar uma manteiga. Inclusive, eu já falei isso com o Dr. Alisson Siqueira, aqui, nosso cardiologista, que ele deu esse exemplo. Sim. Se você descartar assim no meio ambiente uma mortadela, uma salsicha. Aí vai ficar um tempinho. Uma margarina daquelas vegetais, não senta nem mosca. Por quê? Aquilo ali não é atrativo. Não é comida de verdade. Tá cheio de conservante. Então, esses hambúrguer, que a gente sabe dessas hamburguerias que são mais, né, franqueadas, para não ficar falando que nome, depois mostrar que a gente tá falando mal.
elas são ultraprocessadas, são corantes, tem edulcorante, então é para demorar tempo. Então, isso não é comida. Então, assim, faça troca, né? Então, se você gosta do hambúrguer, vai para um hambúrguer artesanal. Faça você mesmo, né? Faça em casa e diminuir esse consumo de ultraprocessado, que a gente sabe que já está lá aprovado, né? Que... Opções para substituir o pão num hambúrguer, por exemplo. Não, o pão, eu nem demonizo o pão. O pão, né? Um pão feito aqui, um carioquinha, aqui a gente chama de Ceará carioquinha, com massa grossa. Massa grossa. Massa grossa. Um pão produzido aqui, por que não? Né? 2, 3. Aí é o que é o problema. Então a gente tem que saber como comer, né? Então, porque a gente já vai logo para 2, né? Esse negócio de me chamar para comer um sanduíche não dá, é melhor não comer, então. Então, é isso, a gente tem que entender, é esse manejo, sabe, Hélio? Sim. Olha, quem tá por aqui também é a Cláudia. Meu marido começou uma dieta rica em proteínas, como frango, ovos e pouca gordura. Esse tipo de alimentação com restrição de carboidratos realmente ajuda a prevenir ou pode ter algum efeito contrário se for feita de forma errada, Edi? Não, assim, eu acho que deve pelo que ela tá me falando, eu acho que deve ser uma low carb, bem low carb, porque se baixou só proteínas, gordura, né? Se baixou gordura, não é cetogênica. Então, assim, se ele tá fazendo um acompanhamento, né, com o nutricionista, e esse nutricionista colocou ali naqueles carboidratos que pode ser colocado vegetais, folhas, né, eu acho que tem que ter isso. Não dá para você fazer só carne. A gente sabe que isso é o problema. Então, a gente precisa ter antioxidante para a gente diminuir o estresse oxidativo. Então, o intestino dessa pessoa, ela vai ter dificuldade de fazer processo, né, de melhorar essa microbiota dele. Se ele não der fibra para ele vai ter problema de desbiose. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas se ele estiver fazendo acompanhamento nutricional, se é uma dieta bem lá formulada, o nutricionista vai saber que ele também não pode passar a vida toda assim, né? Tem que variar essa dieta, porque a gente não dá para ficar um mês comendo só isso aí. Nem inclusive, aproveitar que a gente estava aqui com a nutricionista hoje, com a Edi, eu quero compartilhar com vocês que eu comecei a comer tâmara. E a tâmara, ela é incrível. Gente, sabe aquela vontade que dá de você comer um chocolate? Passa completamente. A tâmara, ela corta esse efeito total. Substitua o chocolate por tâmara, você vai ver. Ela é docinha, né? Aí você também pode fazer receitas. Dá aquela saciedade, né? De um chocolate, por exemplo. Amassar uma banana, colocar ela em um cacau. Olha, eu dou minhas receitas, né? Assim, fica uma delícia, é uma sobremesa. Você pode fazer com tâmara, substituir uma panqueca e colocar a tâmara também, que ela vai dar um gosto doce. Então, a gente consegue fazer muita coisa com ela. Olha, Edil, oi doutora, aqui é o Rafael da Aparecida. Homens negros têm maior risco de desenvolver câncer de próstata? Porque tem algumas coisas questões de etnia, né? Aí eles colocam. Mas assim, gente, são probabilidades, né? Então, quando a gente pensa no câncer de próstata, a gente tem que ver também o envelhecimento da população. Então, isso conta. Etnia, né? Que é branco, o preto, é negro. Mas assim, o que a gente sabe que isso em porcentagem é menor, né? É mais o estilo de vida daquele homem. Olha, eu sei que a pele dos negros é fantástica. Queria eu ter uma pele como a deles, porque, gente, a pessoa tem ali uma idade, mas não aparenta, né? O envelhecimento dele é bem mais... não é tão rápido, né? Como a pele branca. Total. Meu pai era negro, meu Deus, eu ficava assim, olhando... Meu pai uma pele brilhosa, bonita, ele né? não dá, todo mundo achava... E meu pai tinha 70, o pessoal dava 50 pra ele. Olha aí, tá vendo? Olha, a Fernanda tá chegando por aqui também, Edi, lá do Nova Cidade. Tenho dúvidas sobre leite e derivados. Existe uma relação real com o risco de câncer de próstata, Edi? Não. A gente vamos parar de demonizar. Entender que qualquer tipo de câncer, incluindo de próstata, são fatores multifatoriais que vai, né, causar a doença. Então, a gente não pode pegar um alimento e demonizar. O que a gente fala do leite? Se você tem intolerância, né, à lactose, se você tem alergia a uma proteína do leite, se você já tem uma doença autoimune, que é ali quando você toma o leite, ele vai trazer uma desbiose. Então, tudo tem que ser avaliado, né? E eu digo muito que o nosso intestino, ele não gosta daquela constância. Mesmice, né? Mesmice. Então, assim, a gente sempre fala isso aqui. A gente sempre fala. Então, não precisa também você estar tomando leite todo dia, comendo pão todo dia. Vamos variando.
que é isso que o nosso organismo gosta. Porque às vezes, Hélio, a gente come tanto aquilo que nosso intestino começa a responder lá na frente. Diminui as enzimas, então você já vem com intolerância, né? Vem com mal-estar, empachamento. Então a gente tem que estar, assim, para você ter ideia, eu fiz um teste genético há muito tempo atrás, quando eu fiz a minha pós de gastroenterologia. E aí o professor Murilo deu lá uma empresa e eu deu. E aí deu para mim, eu tinha tendência a ter leite e glúten. Então, o que eu fiz? Não é que eu deixei de comer, mas eu vou variando. Eu não como leite todo dia, eu não uso pão todo dia, o glúten todo dia. Então, a gente vai variando para a gente não dar gatilho demais para desenvolver, né, esses sintomas. É isso que a gente tem que fazer. Varia a sua alimentação e não demonize nenhum alimento. Nenhum alimento sozinho vai causar câncer. Olha, o Anderson lá da União, meu pai está tratando um câncer de próstata em fase inicial. Existem alimentos que ajudam na recuperação e fortalecem o corpo durante o tratamento, Edi? Sim, tem sim. Olha, aumentar a fonte proteica dele é importantíssima para ele conseguir melhorar o sistema imune. Né? Eu gosto muito do meu paciente usar o própolis, né? Ver uma alimentação com muita verdura, legumes, porque a gente tem que... Eu não sei se ele está em quimioterapia, porque ele falou inicial, eu não sei se já fez a cirurgia, né? Mas se ele estiver em quimioterapia, que a gente sabe que o paciente ele não tem muita vontade de comer, aquilo que eu já falei aqui, então tente fracionar bem a alimentação dele, colocar frutas, verduras, porque o sistema imune precisa estar bem para ter o ciclo da quimioterapia certinho. Mas pense na proteína e aí para melhorar. Ovo, peixe, carne, olha, que está em tratamento, não tem que restringir nada que o paciente goste. Olha, para a gente finalizar, eu vou trazer até uma dica de saúde relacionada ao tema, porque pesquisadores da Fundação Japonesa de Pesquisas do Câncer, a JFCR, anunciaram na última sexta-feira um grande avanço na busca por uma vacina personalizada contra o câncer, baseada em neoantígenos, proteínas únicas produzidas por mutações específicas de cada tumor. Utilizando inteligência artificial e análise genômica, a equipe conseguiu identificar com precisão quais desses neoantígenos são capazes de estimular o sistema imunológico a reconhecer e atacar células cancerosas, sem afetar as saudáveis. Sim. O estudo mostrou ainda que essa tecnologia permite criar vacinas sob medida para cada paciente, potencializando o efeito da imunoterapia e reduzindo os riscos dos efeitos colaterais. Fantástico a medicina, né, Edi? Cada dia evoluindo. Por isso que eu gosto sempre de falar que o câncer hoje não é sentença de morte, né? Eu sou paciente oncológica e eu gosto de falar muito isso para poder a pessoa entender que tem vida depois do câncer, tem tratamento. Hoje a gente tem imunoterapia, gente, que vai lá no sistema imune e diz, olha o sistema imune, né? Dependendo da proteína que tem ali, a imunoterapia ela é de acordo com as proteínas que foi estudado ali no nódulo. Ela é sensível a essa que foi criado. Então, assim, entender isso. E hoje a gente tem paciente de câncer de próstata de 10, 15 anos fazendo tratamento com vida. Então a gente não pode se entregar e deixar essa doença ser maior do que a gente. Ela é uma doença, né? A gente não luta contra ela, a gente trata ela. Né? Então, isso. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? Porque quando a gente fala, eu lutei, perdi, a gente está deixando todo o legado da pessoa para dizer que o câncer foi maior. Não, é uma doença. Então vamos tratar a doença. E hoje a gente tem muitos recursos. No próprio SUS tem recurso. Né? No SUS agora entrou cirurgia robótica para câncer de próstata, que você vai aumentar mais ainda. Como é que eu quero te dizer, a chance de cura da doença no início. E a gente, né, tem que dizer, olha, vou tratar e vou ficar bem, porque é uma doença. Eu sempre encaro desse jeito, porque eu nunca deixei, ela nunca vai ser maior do que o que eu tenho, do que eu sou, né, do que da pessoa. Então, pense assim quando você pensar no câncer. Para de achar que é, aquela doença. Existe e aí, isso, gente, hoje já está evolução, assim, enorme do tratamento, né? Nos cânceres, principalmente de próstata no início, qualquer câncer no início. Gente, por isso que a gente tem que falar de rastreamento, de prevenção o tempo todo aqui, Hélio. Porque a gente fala de qualquer doença, mas a gente chega no câncer. Não, eu trato paciente com doenças gastrointestinais, com disbiose, com doença de Crohn, mas a gente trata, né, pensando o quê? Para não virar né, não chegar a um tratamento, né, de câncer. Então a gente tem que entender isso, e a população, né, eu já vi uma reportagem, nossa população brasileira, ela está envelhecendo.
E o envelhecimento é um dos fatores para o câncer e qualquer outra doença. Então, e que se a gente não se cuida, não faz atividade física, não se alimenta direito, né, cria nessa rotina só ultraprocessado, a gente vai envelhecer e adoecer mais rápido. Aí fica difícil, Fica né? mais difícil. Edi, deixa teu contato para agendamento, diz onde é que você atende, fala a sua rede social pra gente finalizar. Tá. Eu atendo na Fisioclínica, na Getúlio Vargas, né, 5062, aqui no centro. Meu Instagram é Edi, com Y, Oliveira Macedo. E meu telefone é 95 981 12 6640. E é isso. Até e aproveitem que vem, né? todos vocês, olha, que estão aí, principalmente os homens que estão em tratamento oncológico, câncer de próstata, já tem aqui a nossa especialista, a nutricionista oncológica de Oliveira, tá? Vocês precisam de uma alimentação balanceada e um acompanhamento nutricional. Obrigado, tá, Edi? Eu que agradeço.